Bom, a história dos mártires da Guanabara, que vão chegar no Brasil ainda no final do século XVI, de meados a fins do século XVI, marca a primeira tentativa protestante na América e produziu como resultado a primeira confissão de fé protestante das Américas. Vai ser o resultado de uma tentativa frustrada de incursão francesa na tentativa de montar uma colônia nas Américas e que teve como resultado o martírio de 4 pastores e poucos resultados, na verdade. O grande mérito da Confissão da Guanabara e dos mártires da Guanabara é de ter sido uma incursão e de demonstrar como o período de beligerância e de guerras religiosas na Europa acabou interferindo e que veio retardar. Ainda que uma presença efetiva de protestantes na América ela não aconteça, e basicamente no Brasil, ela não aconteça antes do século XIX, esse assunto é importante para que a gente tenha como tema e possa ver e analisar com mais cuidado depois. Posteriormente, os holandeses chegam pouco mais de um século depois e instituem uma colônia no Brasil e com a presença também de protestantes calvinistas, dessa vez holandeses, que vão ter uma durabilidade maior, vão ficar por um determinado tempo, mas esses documentos, essa presença holandesa, ela também não dá continuidade. Com a volta dos holandeses para a Europa, a expulsão dos holandeses do Brasil, isso vai que não vai ter continuidade, os projetos se frustram e aí novamente a gente só vai ter uma presença protestante efetiva séculos depois. Os documentos sobre a Confissão da Guanabara originalmente estão na França, mas podem ser vistos em qualquer lugar da internet. Tem vários sites que oferecem a Confissão da Guanabara, que a gente vai tratar no vídeo, e os documentos sobre o presbitério que foi instituído pelos holandeses estão na Holanda, no arquivo nacional da Holanda, mas que recentemente foram traduzidos para o português e publicados em Portugal. Ainda não tenho notícia que esses documentos estejam no Brasil. Pode ser que sim, mas ainda não tenho conhecimento disso. Mas também nós temos uma farta documentação sobre isso. De maneira rápida e sucinta, é o que vamos tratar nesse vídeo nos próximos minutos. Assista o vídeo até o final. Se gostar do nosso conteúdo, assina o canal e compartilha. Quando a gente vai falar de mártires da Guanabara, é interessante que a gente tenha duas questões principais para que possa entender todo aquele processo e o caminho que se deu para que aquilo fosse uma tragédia e não desse certo. Mas algumas coisas são primordiais para que a gente entenda a priori. Quando a gente vai pensar de chegada dos franceses depois de 1850, no estabelecimento de uma colônia, aqui devemos lembrar que o Brasil não era o Brasil que conhecemos hoje. Aliás, essa ideia de Cabral como um descobridor e da Carta de Caminha como certidão de nascimento do Brasil é uma construção do século XIX. A história de Cabral a gente só conhece basicamente da chegada dele no Brasil, e depois que ele vai para as Índias a gente nunca mais ouve falar e nem sabe o que aconteceu com ele. E a carta de Pero Vaz de Caminha, ela vai ficar guardada no arquivo em Portugal e só vai ser redescoberta em 1816. Que é quando a família real também volta para lá, e que não tem. A construção dessa imagem de Brasil que a gente tem hoje foi uma construção do século XIX. O que a gente tinha efetivamente até nesse período colonial, de 1500 a 1580 mais ou menos, antes da União Ibérica, é que Portugal não deu muito interesse ao Brasil enquanto colônia.
E algumas coisas são bem interessantes. 3 fatores principais levam a isso. Primeiro lugar, a população de Portugal não era tão grande. Uma parte do território português ainda não era habitada. Então, essa população de Portugal não tinha um grande interesse em vir para cá. O segundo motivo é que o comércio com as Índias era muito mais rentável. E aí se tinha a busca de pimenta, de especiarias, era muito mais rentável do que o pau-brasil, que era a única coisa que tinha naquele momento para cá. Portugal vai ter um interesse maior em colonizar o Brasil depois da descoberta do ouro. E em terceiro lugar, Portugal também não tinha uma frota mercantil tão grande que pudesse fazer todas essas viagens e colonizar. Aliado a isso, outros países também buscavam como colônia. É claro que Portugal, embora não fosse aquele império comercial todo, mas já era maior que os outros na época, porque já tinha se unificado bem antes e já estava em busca de expansão marítima. A França começa depois, mas era o segundo país, então existia uma busca pela França de novos territórios, mas a França também tinha problemas internos, principalmente por causa das guerras religiosas e da reforma protestante, que primeiro acontece na Alemanha, passa pela Inglaterra e vai ter a França como epicentro. E um dos momentos de epicentro que vai acontecer é porque o Calvino, que era francês, ele vai dirigir a reforma na Suíça, em Genebra, nos cantões da Genebra, e vai ter uma grande influência, mas a França em si, parte do tempo ela é católica, parte do tempo ela é protestante, e a tolerância religiosa ela demora pouco tempo. Nesse meio tempo, e com essas condições, um militar, o Nicolau Durand de Villegagnon, ele convence a Casa Real Francesa a estabelecer uma colônia na América. É o que vamos chamar hoje de Brasil. E nesse momento vai se chamar de França Antártica, que era o estabelecimento de uma colônia onde hoje é o Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, e ele se estabelece aqui no que hoje é a Ilha Fiscal. Para trazer gente para cá, ele surge com a promessa de que seria um território livre para religiosos, livre das guerras religiosas, onde católicos e protestantes pudessem conviver em paz e formar uma colônia próspera. E envia uma carta a Calvino, com o aporte do almirante Coligny, que havia sido convertido ao protestantismo, e que dá esse aval para que venha para cá e que tragam navios com protestantes para vir estabelecer a colônia. Ao chegar aqui, e depois de algum tempo, eles percebem que tudo aquilo estava equivocado. Não era uma promessa. O Nicolau não era um grande idealista das liberdades religiosas, muito pelo contrário, era um católico ferrenho e concordava com a obrigatoriedade de serem católicos, não concordava com a liberdade religiosa. E no segundo momento ele estabeleceu a colônia numa ilha. Por questões defensivas era mais interessante, mas não havia possibilidade de expansão em uma ilha bem pequena. E os protestantes que vieram eram obrigados a fazer trabalhos forçosos. Primeiro, os índios tamoios, que eram aliados dos franceses, se cansam das condições de trabalho. E os marinheiros franceses não queriam fazer, queriam obrigar os índios a trabalhar, e eles logo abandonam o projeto. E depois começam as disputas religiosas entre católicos e protestantes, e os protestantes vão para o continente e estabelecem. Com o fim disso, o próprio começa a ter uma rebelião, e o Villegagnon, ele acusa os protestantes de promoverem essa rebelião. Alguns navios mercantes franceses que andavam por ali voltam para a França e levam boa parte, só que 4 desses pastores ficam por aqui por conta de uma superlotação de um desses navios. Não dá para todos irem e eles ficam, são capturados por Villegagnon, e esses presos vão ter 12 horas para assinar uma carta de confissão. Essa carta de confissão
que sem saber estavam assinando sua sentença de morte, é o que vai conhecer como a Confissão da Guanabara, quando eles pegam e reafirmam a sua posição enquanto cristãos e o que vai determinar que eles a posição, o posicionamento religioso deles naquilo. São enforcados e um desses pastores acaba voltando para a Europa. São enforcados, um desses volta para a Europa e essa carta que chega vai ser conhecida como a Confissão da Guanabara e vai ser a primeira tentativa de protesto, de chegada de protestantes, de estabelecimento de protestantes. Havia uma promessa de Villegayon que eles teriam liberdade religiosa para a evangelização dos indígenas, mas ele também tinha prometido isso para os beneditinos, e com exclusividade para os beneditinos, e que deu uma confusão imensa e acabou com essa tentativa. Ou seja, houve sim um engano de protestantes que acabou martirizando alguns dentro de uma perspectiva que não vai voltar a acontecer até a chegada dos holandeses quase um século depois. A segunda tentativa de protestantes no Brasil, ela vai se dar a partir da chegada dos holandeses em 1630. Essa chegada ela vai ter origem antes mesmo da vinda dos holandeses. Havia no período da União Ibérica a expulsão dos judeus de Portugal. E vários deles foram para os Países Baixos e começaram a financiar uma nova companhia de comércio, a Companhia das Índias Ocidentais, que iria rivalizar com o Império Português o comércio de açúcar na Europa. Então haviam duas companhias, na verdade, de comércio. A Companhia das Índias Ocidentais, que tinha a América como principal objetivo, e a Companhia das Índias Orientais, que buscava outro tipo de financiamento. Diferente do que se tinha em Portugal, que era um empreendimento quase que estatal, porque o tesouro da coroa garantia muito do investimento. A Companhia das Índias tinha um investimento privado, era um grupo de investidores, boa parte deles judeus, que fazia esse translado, esse comércio de açúcar. Então comprava o açúcar da América e refinava na Europa. Percebeu-se então que manter uma colônia aqui no Nordeste do Brasil garantiria lucros maiores para essas questões. Então os holandeses vieram e fundaram a colônia aqui, e essa colônia aqui ela tinha uma perspectiva diferente da que os portugueses implementaram, que eles financiavam as lavouras para os senhores de engenho, eles criaram a cidade, Recife, São Luís. Recife basicamente teve um grande desenvolvimento desse período e começou então a ter uma grande chamada de protestantes. Os judeus também vieram para cá, inclusive em Recife tem o que se diz até hoje que foi a primeira sinagoga das Américas. E tinham como característica também desses protestantes calvinistas virem para cá. O Maurício de Nassau, que vem como governador e representante da Companhia das Índias Ocidentais, ele também era protestante e traz, além de artistas, de religiosos, urguendas, vem para desenhar a fauna, vem artistas, vem intelectuais, e começam a ter um proselitismo religioso, uma questão de evangelização dos indígenas, além dos senhores dos indígenas. Dois líderes indígenas foram levados para a Europa, para a Holanda, estudaram, tiveram uma boa formação, na verdade eram filhos de lideranças indígenas que foram, e diferente dos outros, eles retornam para a América e se tornam lideranças políticas, econômicas e também religiosas. E é o fato curioso que nasce a primeira igreja genuína, protestante, genuinamente brasileira, que era indígena. Então, os primeiros protestantes brasileiros não foram descendentes de europeus, foram descendentes de indígenas que vieram para cá. E ocorre que os holandeses, o comércio de açúcar com essa região, ele começa a ficar mais deficiente, porque o açúcar das Antilhas começa a ficar mais interessante
para a Companhia das Índias. E a Companhia das Índias, com a saída de Nassau, tem um outro tipo de postura, de cobrança maior dos empréstimos, de não ter mais toda a assistência que tinha antes, e gera conflitos até serem expulsos em 1854. Essas lideranças indígenas, eles vão mais para o centro, de onde hoje seria o Ceará. Então forma a Igreja Reformada Potiguara, que ainda que tenha alguns registros, não são tão grandes. Inclusive mostra que uma preocupação dos jesuítas na figura do Padre Vieira, de dizer que existia um protestantismo entre os indígenas e que se chamava da Genebra dos Sertões. Esse não vai durar muito tempo, claro, porque mesmo com o pedido de que tivesse um apoio dos holandeses, a presença portuguesa era muito forte. Existem alguns registros que essa igreja ela se mantém até 1680, mas depois ou eles voltam às práticas, à religião original, ou são catolicizados. A maioria vai ser levada a se converter ao catolicismo, até por questões de pressão, e também fatos de extermínio também são relatados. Mas é uma presença que não dura muito tempo. Então, essa segunda tentativa a gente pode determinar com 2 períodos. Era uma tentativa fica baseada com os holandeses, que vêm para o Brasil, que são protestantes da Igreja Reformada Holandesa, de tendência calvinista. Ela tem uma presença na construção de igrejas dentro do espaço que vai ser ocupado no Nordeste do Brasil pelos holandeses. Então muitos holandeses ainda têm. Existem documentação de um presbitério que vai ser formado aqui, mas todo em holandês, e os cultos não eram em língua portuguesa. E essa igreja indígena que vai ser lotada, mas os cultos também não em português. Eles vão ser em língua nativa, com a utilização da Bíblia, provavelmente em holandês, que era quando os nativos foram educados, alfabetizados, e com uma tentativa de tradução para essas línguas. Existem indícios, mas não existe nenhuma prova que existia uma tradução da Bíblia para as línguas nativas daqui. Provavelmente a Bíblia era em holandês e o culto na língua nativa, isso era perfeitamente possível, e que existiu também esse desenvolvimento, mas não deixou grandes marcas, e aí a gente já começa a ter a presença efetiva de uma igreja protestante no Brasil, mas basicamente no século XIX, com a vinda dos norte-americanos para a instituição de igrejas em língua portuguesa e do um evangelismo mais proselitista por aqui. Então, essas foram as 2 primeiras tentativas de protestantes no Brasil. Não tiveram uma sequência muito forte, mas são importantes mesmo porque são praticamente desconhecidas do grande público brasileiro. Inclusive até as igrejas tradicionais colocam como marco inicial a chegada do protestantismo no Brasil, das primeiras igrejas, para o final do século XIX, de meados a fins do século XIX. Mas serve para dizer que houveram tentativas, ainda que não tenham uma presença marcante, muito forte e duradoura, mas que se teve essa presença, que se tiveram experiências que vão continuar e que ainda existe documentação para que esse protestantismo brasileiro ele tenha um conhecimento maior. Espero que tenham gostado e assistam os nossos próximos programas. Até o próximo vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e nos siga nas nossas redes sociais.